E se eu te dissesse que a história de amor mais intensa que você já ouviu começou com duas pessoas se odiando e que uma delas pode ser uma assassina? Lady Beatrice jamais imaginou que seu casamento arranjado esconderia segredos tão sombrios, segredos que quase a mataram. O som do punho batendo na mesa de mogno ecoou pela biblioteca como um tiro de canhão. Lady Beatrice Ashford não se dignou a erguer os olhos do livro de poesia que lia, mesmo sabendo que aquele gesto enfureceria ainda mais seu pai. Você me ouviu, Beatrice? Lord Henry Ashford circulou a mesa como um predador, sua voz carregada de uma autoridade que ela há muito deixara de respeitar. O acordo está feito. Você se casará com Lord Blackthorne na próxima primavera. Finalmente, ela fechou o livro com um estalo seco e ergueu seus olhos verdes, tão afiados quanto esmeraldas recém-lapidadas. E eu suponho que minha opinião sobre o assunto é irrelevante. Sua opinião? Henry soltou uma risada amarga. Minha querida filha, suas opiniões nos trouxeram à beira da ruína social. 22 anos, 3 temporadas em Londres e nem um único pedido de casamento decente. Os cavalheiros fogem de você como se carregasse a peste. Beatrice se levantou com a elegância felina que tanto irritava sua madrasta. Cada movimento era calculado para demonstrar que, mesmo sendo forçada àquele casamento, jamais se curvaria completamente. Talvez porque eu tenha a audácia de possuir um cérebro e a impertinência de usá-lo, retrucou, ajeitando as saias de seda azul escura. Mas me diga, papai, o que nossa família possui que poderia interessar ao temível Duque de Blackthorne? Não são exatamente nossas riquezas, imagino. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que 1000 palavras. Henry desviou o olhar e Beatrice sentiu um frio no estômago que nada tinha a ver com o inverno que se aproximava. As terras, ele murmurou finalmente. Ele quer as terras que fazem fronteira com as propriedades dele em Yorkshire. E em troca, ele pagará nossas dívidas. Todas elas. Beatrice absorveu a informação como um soco no peito. Então era isso. Ela estava sendo vendida como uma égua reprodutora para salvar a honra e o patrimônio da família. O romantismo que ainda habitava, secretamente, seu coração se despedaçou como cristal contra o chão. Vejo que o bom duque fez um excelente negócio, disse com uma calma que não sentia. Uma esposa jovem e terras férteis em troca de algumas moedas. E o que sei sobre meu futuro, senhor? Henry hesitou. Aquela hesitação foi como uma segunda punhalada. Ele é um homem reservado. Perdeu a primeira esposa há 3 anos. Como ela morreu? Acidente de equitação. As palavras saíram rápidas demais, ensaiadas demais. Beatrice estudou o rosto do pai, com a perspicácia que fizera dele temê-la desde criança. Havia algo mais, algo que ele não estava dizendo. Mas que importância tinha? Fosse seu futuro marido um monstro ou um santo, seu destino já estava selado. Quando o conhecerei? Ele virá jantar conosco amanhã à noite. 24 horas. Tinha apenas 24 horas de liberdade antes de conhecer o homem que se tornaria seu senhor e mestre. A ironia não passou despercebida. Ela que sempre zombara das amigas por suas fantasias românticas, agora se via presa na mais sórdida das transações comerciais. Muito bem, papai. Mas saiba de uma coisa. Ela caminhou até a porta, parando apenas para lançar um olhar que poderia congelar o próprio inferno. Ele pode comprar meu nome e meu corpo, mas minha alma jamais será à venda. Quando a porta se fechou atrás dela, Henry Ashford se deixou cair na poltrona de couro, subitamente parecendo muito mais velho que seus 50 anos. Havia outras coisas sobre Edmund Blackthorne que ele não contara à filha. Coisas que o faziam questionar se estava salvando a família ou condenando sua única filha. Do lado de fora, Beatrice correu pelos corredores da mansão até chegar ao seu quarto. Somente quando a porta se fechou e ela teve certeza de que estava sozinha, permitiu que as lágrimas caíssem. Não lágrimas de autocomiseração, mas de fúria pura. Se Lord Edmund Blackthorne esperava uma esposa submissa e grata, estava prestes a descobrir como se enganara amargamente
A carruagem negra que se aproximou da mansão Ashford na manhã seguinte parecia ter saído de um conto sombrio. Não havia brasão dourado ou ornamentação ostentatória. Apenas linhas elegantes e uma sobriedade que falava de poder real, não da necessidade de exibi-lo. Beatrice observou da janela do seu quarto enquanto um homem descia do veículo. Mesmo de longe, sua presença era inegável. Alto, de ombros largos, movia-se com a confiança de quem nunca havia sido questionado. O casaco negro impecável acentuava uma silhueta que parecia esculpida em mármore. "Então você é meu carrasco", murmurou para si mesma. Mas algo no peito se apertou de forma inesperada. Mais tarde, quando desceu para o jantar, usando seu melhor vestido verde esmeralda, escolhido mais como armadura do que adorno, Beatrice se preparou para a guerra. Tinha passado o dia planejando cada palavra, cada olhar, cada gesto que deixaria claro que não seria uma conquista fácil. Nada a havia preparado para Edmund Blackthorne na realidade. Ele se voltou quando ela entrou no salão, e o mundo pareceu parar por um momento. Os olhos cinzentos eram ainda mais perturbadores de perto. Não o cinza suave das manhãs de inverno, mas o cinza tempestuoso dos céus antes de uma tormenta. Uma cicatriz fina percorria a têmpora esquerda até o início da maçã do rosto, dando-lhe um ar perigoso que contrastava com os traços aristocráticos perfeitos. Mas foi a forma como ele a olhou que a desarvorou completamente. Não era o olhar apreciativo que ela esperava de um homem, examinando sua futura posse. Havia algo mais profundo ali, uma inteligência afiada que parecia ver através de todas as suas defesas, ou cuidadosamente construídas. Lady Beatrice. A voz era baixa, educada, mas havia uma qualidade hipnótica nela que fez um arrepio percorrer sua espinha. Ele se aproximou e tomou sua mão para beijá-la, mas em vez do toque cerimonioso esperado, seus lábios se demoraram um segundo a mais que o apropriado sobre sua pele. O contato a queimou como ferro em brasa. "Lord Blackthorne", conseguiu responder, odiando como sua voz soou mais fraca que pretendia. "Edmund, por favor. Afinal, seremos intimamente conhecidos em breve." Havia algo no modo como disse intimamente que fez seu rosto esquentar. Beatrice se forçou a encontrar seus olhos, recusando-se a se intimidar. "Edmund, então. E eu sou Beatrice. Embora imagine que meu pai já tenha lhe fornecido todas as informações relevantes sobre sua aquisição." Um sorriso fantasma tocou os lábios dele. Lábios que ela notou serem perfeitamente desenhados apesar de si mesma. Aquisição é uma palavra interessante. Posso perguntar se é assim que vê nossa união? E como deveria vê-la? Como um conto de fadas? Talvez como um acordo mútuo entre adultos civilizados. Mútuo? Beatrice deixou escapar uma risada sem humor. "Perdoe-me, mas não me lembro de ter sido consultada sobre os termos deste acordo." Durante o jantar que se seguiu, eles travaram uma batalha sutil de palavras. Para cada comentário afiado dela, ele respondia com calma inabalável. Para cada tentativa dele de demonstrar charme, ela retrucava com sarcasmo cortante. Era como uma dança mortal, onde ambos conheciam os passos, mas nenhum queria ser o primeiro a ceder. "Devo admitir", disse Edmund, enquanto tomavam vinho do Porto na biblioteca após o jantar, "que sua reputação não faz justiça à realidade. Que desapontamento deve ser descobrir que sua futura esposa não é a megera histérica que esperava. Pelo contrário, ele se aproximou e ela pode sentir o aroma masculino de sândalo e algo mais escuro, mais perigoso. Você é infinitamente mais interessante do que me disseram. Beatrice se afastou, mas não antes de notar como o corpo dele exalava calor, como seus olhos pareciam vê-la de uma forma que nenhum homem jamais havia ousado. E você, Lord Edmund, é exatamente o que esperava. Frio, calculista e convencido de que pode comprar qualquer coisa que deseje. E posso? A pergunta foi feita em voz tão baixa que ela mal a ouviu, mas havia algo na intensidade do olhar dele que fez seu coração disparar. Descobrirá em breve. Quando ele foi embora 1 hora depois, Beatrice se encontrou na varanda.
observando a carruagem desaparecer na escuridão. As mãos tremiam ligeiramente, e ela as pressionou contra o peito, tentando acalmar os batimentos cardíacos irregulares. Edmund Blackthorne era perigoso, mas não pelos motivos que imaginara. Não era a crueldade ou indiferença que a assustavam, era a forma como ele a fazia sentir, como se fosse uma mulher, não apenas uma filha obediente ou uma mercadoria a ser negociada. E isso era infinitamente mais aterrorizante do que qualquer monstro que sua imaginação pudesse conjurar. Do outro lado da cidade, Edmund instruía seu cocheiro a levar o caminho mais longo para casa. Precisava de tempo para processar o que acabara de acontecer. Esperara encontrar uma jovem amarga e ressentida. Em vez disso, descobrira uma mulher de fogo e inteligência que o desafiara a cada palavra. Pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrara Catherine, sentiu algo além do vazio gelado que tomara conta de sua alma. Isso o aterrorizava mais do que qualquer campo de batalha que já houvesse enfrentado. 2 semanas depois do primeiro encontro, Beatrice ainda não conseguia tirar Edmund da cabeça. Isso a irritava profundamente. Havia prometido a si mesma que o desprezaria, que faria de tudo para tornar aquele casamento um inferno para ambos. Em vez disso, encontrava-se pensando naqueles olhos tempestuosos nos momentos mais inoportunos. Foi durante uma dessas divagações indesejadas que Mrs. Whitmore, a antiga governanta, entrou no jardim de inverno onde ela tomava chá. Perdão pela intrusão, Lady Beatrice, mas há uma senhora que deseja vê-la. Diz ser uma amiga de Lord Blackthorne. Beatrice ergueu uma sobrancelha. Uma amiga? A mulher que foi conduzida ao jardim de inverno era tudo o que Beatrice não era, pequena, delicada, com cabelos dourados como raios de sol e olhos azuis inocentes. Vestia luto rigoroso e havia uma tristeza etérea nela que tocava o coração imediatamente. Lady Beatrice, obrigada por me receber. Eu sou Lady Catherine Hartwell. Ou melhor, era Lady Catherine Blackthorne. O sangue de Beatrice gelou. A primeira esposa. Mas como... Perdão, mas não entendo. Pensei que havia... Morrido? Catherine sorriu com melancolia. É compreensível a confusão. Verá, minha morte foi exagerada. Sente-se, por favor. Beatrice gesticulou para a cadeira próxima, sua mente correndo. E me explique o que quer dizer. Catherine se sentou com graciosidade, ajeitando as saias negras. Edmund diz que eu morrera porque era mais fácil assim. Mais fácil do que explicar que sua esposa havia se tornado louca, que tentara matá-lo em sua própria cama. O chá de Beatrice esfriou intocado enquanto ela absorvia aquelas palavras impossíveis. Eu não era sempre assim, continuou Catherine, notando a expressão chocada. Quando nos casamos, eu o amava desesperadamente. Mas Edmund... Ele muda as pessoas, Lady Beatrice. Há algo nele, algo escuro, que consome tudo ao seu redor. Por que está me contando isso? Porque você parece uma boa pessoa, inocente, e eu não poderia viver comigo mesma, sabendo que outra alma doce seria destruída por aquele homem. Beatrice estudou o rosto da mulher, procurando sinais de engano. Mas Catherine parecia genuinamente preocupada, genuinamente angustiada. Ele foi cruel com você? Não da forma que se poderia esperar. Não com palavras ou punhos. Edmund é muito mais sutil. Catherine se inclinou para a frente, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade perturbadora. Ele brinca com sua mente. Faz você questionar sua própria sanidade. Uma palavra aqui, um olhar ali, pequenas crueldades que se acumulam até que você não sabe mais o que é real. E você tentou matá-lo por isso? Catherine riu, um som cristalino e completamente desprovido de humor. Tentei me libertar da única forma que conhecia. Mas Edmund é difícil de matar, descobri. Ele tem anjos da guarda muito eficientes. Antes que Beatrice pudesse perguntar o que isso significava, Catherine se levantou abruptamente. Devo ir, mas lembre-se do que lhe disse Lady Beatrice. Edmund Blackthorne é um homem perigoso. E quando você descobrir isso por si mesma, e descobrirá, lembre-se de que tentei avisá-la. Espere. Beatrice se levantou também. Onde está vivendo agora? Como posso encontrá-la? Mas Catherine já estava caminhando em direção à porta. Não pode. E é melhor assim.
Quando a mulher desapareceu, Beatrice ficou parada no jardim de inverno, tremendo apesar do calor das estufas. Sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. Edmund havia mentido sobre a morte da primeira esposa. E se Catherine estava viva, porque ninguém sabia? Mais importante ainda, se Catherine estava dizendo a verdade sobre o caráter de Edmund. Que tipo de homem Beatrice estava prestes a se casar? Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Cada som na mansão a fazia pular. Cada sombra nas cortinas parecia esconder segredos sinistros. Quando finalmente adormeceu quase no amanhecer, sonhou com olhos cinzentos que se transformavam em tempestades e risadas cristalinas que ecoavam pelos corredores como gritos de fantasmas. Acordou com a certeza de que sua vida havia mudado irrevogavelmente naquele momento no jardim de inverno. E do lado de fora de sua janela, uma figura observava da linha das árvores. Alta, vestida de negro, imóvel como uma estátua na bruma matinal. Quando Beatrice olhou novamente, segundos depois, não havia ninguém lá. Mas no parapeito da janela havia uma única rosa vermelha, ainda úmida de orvalho, ou era orvalho. Porque quando ela a pegou com mãos trêmulas, notou que as pontas das pétalas estavam manchadas com algo mais escuro. Algo que parecia suspeitosamente com sangue. 3 dias depois do encontro com Catherine, Beatrice ainda carregava a rosa murcha no bolso do vestido como um talismã sombrio. Cada vez que seus dedos tocavam as pétalas ressecadas, ela se lembrava das palavras da mulher. Edmund muda as pessoas. Foi então que recebeu um convite inesperado. Lady Beatrice, gostaria de lhe mostrar algo que poderá interessá-la. Encontre-me na biblioteca de Blackthorn Manor, esta tarde às 3 horas. Venha sozinha. Edith Blackthorn. Sua primeira reação foi recusar. Após a visita de Catherine, cada instinto gritava para ela se manter longe de Edmund, até o casamento, se é que haveria casamento. Mas a curiosidade sempre foi sua fraqueza, e havia algo no tom do bilhete, que sugeria que ele sabia sobre a visita da primeira esposa. Blackthorn Manor erguia-se contra o céu cinzento como uma fortaleza gótica. Beatrice nunca estivera lá antes, e a grandiosidade sombria do lugar a impressionou apesar de si mesma. Torreões se alçavam para o céu nublado. Janelas estreitas pareciam olhos que a observavam. E mesmo no meio da tarde, sombras se acumulavam nos cantos, como segredos não contados. O mordomo que a recebeu era um homem idoso de rosto inexpressivo, que a conduziu pelos corredores silenciosos até uma biblioteca que era maior que todo o térreo da mansão Ashford. Edmund estava de pé junto à lareira, ainda vestindo roupas de equitação, como se houvesse acabado de chegar. Pontual como sempre, disse sem se virar. É uma qualidade que admiro. Não vim aqui para receber elogios. O que quer me mostrar? Ele se voltou então, e ela notou que havia algo diferente em seus olhos, uma dureza que não estava presente nos encontros anteriores. Primeiro, uma pergunta. Recebeu alguma visita inesperada ultimamente? O sangue de Beatrice gelou, mas ela forçou a voz a soar casual. Muitas. É a temporada social, afinal. Interessante. Edmund se aproximou devagar, como um predador que brinca com a presa, porque minha governanta mencionou ter visto uma mulher loira, deixando sua propriedade há alguns dias. Uma mulher que se parecia notavelmente com minha falecida esposa. Beatrice ergueu o queixo desafiantemente. Se sua esposa está morta, como poderia ser ela? Excelente pergunta. Ele parou a apenas um braço de distância dela. Talvez porque Catherine não esteja tão morta quanto o mundo acredita. O choque deve ter aparecido em seu rosto, porque Edmund sorriu. Um sorriso sem calor que não chegou aos olhos. Ah, então ela realmente a procurou. E o que minha querida primeira esposa lhe disse sobre mim? Beatrice lutou contra o impulso de recuar. Que você é perigoso, que destrói as pessoas. E você acreditou nela. A deveria? Edmund caminhou até uma das estantes e retirou um volume encadernado em couro. Esta é a verdadeira razão pela qual pedi para vir aqui. Ele lhe estendeu o livro. O diário pessoal de Catherine. Talvez prefira ouvir a história dela com suas próprias palavras. Com mãos trêmulas, Beatrice abriu o livro na página marcada com uma fita vermelha.
15 de setembro, 1844. Edmund trouxe-me flores hoje. Rosas vermelhas, minhas favoritas. Como ele sabe sempre exatamente o que fazer para me deixar feliz. Sou a mulher mais sortuda da Inglaterra. 2 de outubro, 1844. Por que Edmund insiste em me tratar como uma boneca de porcelana? Não me deixa cavalgar sozinha, não me permite visitar minhas amigas sem a companhia. Diz que é para minha proteção, mas às vezes sinto como se fosse uma prisioneira em meu próprio lar. 20 de novembro, 1844. Os criados me olham com estranheza agora. Edmund diz que é a imaginação minha, que o estresse do casamento me deixa sensível demais. Talvez ele tenha razão. Talvez eu esteja perdendo a razão mesmo. Beatrice virou várias páginas, lendo entradas cada vez mais perturbadas, mais paranoides. A letra gradualmente se tornava mais irregular, as palavras mais desconexas. 3 de março, 1845. Ele está tentando me enlouquecer. Tenho certeza agora. Coisas desaparecem e reaparecem em lugares impossíveis. Ouço passos no sótão quando Edmund diz estar na biblioteca. Vozes sussurrando meu nome pelos corredores. Mas quando procuro, não encontro ninguém. 15 de março, 1845. Encontrei cartas na escrivaninha de Edmund. Cartas de amor, mas não para mim. Para alguém chamada M. Quando o confrontei, ele disse que eu havia imaginado tudo. Que as cartas não existiam. Mas eu as vi. A última entrada estava escrita com letra quase ilegível. 20 de março, 1845. Não posso mais. Ele vai me matar ou eu vou enlouquecer completamente. Há apenas uma saída. Se alguém encontrar este diário, saiba que Edmund Blackthorne não é o homem que aparenta ser. Ele é um monstro e eu... A entrada parava abruptamente, com manchas que poderiam ser lágrimas ou sangue no papel. Beatrice fechou o livro com mãos trêmulas e olhou para Edmund, que a observava com expressão indecifrável. Agora entende por que foi necessário fingir sua morte? Disse ele calmamente. Catherine desenvolveu uma fixação perigosa. Acreditava em fantasias elaboradas. Via conspirações onde não havia nenhuma. Os médicos disseram que era uma forma de melancolia, que poderia torná-la violenta. Então você a internou? Em uma instituição privada muito discreta, onde recebe os melhores cuidados. Minha morte foi uma forma de dar a ela um recomeço, uma nova identidade. Beatrice se sentiu como se estivesse caminhando num pântano onde cada passo poderia ser o último. Mas ela não parecia louca quando me visitou. Catherine sempre foi muito convincente em seus momentos lúcidos. É parte da doença. Edmund se aproximou novamente. A pergunta é, você vai acreditar na palavra de uma mulher mentalmente instável? Ou vai confiar no homem com quem está prestes a se casar? E se eu disser que preciso de tempo para pensar? Então diria que esse é seu direito. Mas também diria que o tempo é algo que talvez não tenhamos. O que quer dizer? Edmund caminhou até a janela, olhando para o jardim, onde as primeiras sombras da noite começavam a se formar. Catherine escapou da instituição há uma semana. E quando uma pessoa instável desenvolve uma obsessão por alguém, essa pessoa pode tornar-se muito perigosa. Como se suas palavras houvessem conjurado algo sinistro, o som de vidro se partindo ecoou de algum lugar da mansão. Edmund se enrijeceu. Fique aqui, disse, dirigindo-se rapidamente para a porta. Edmund, espere! Mas ele já havia desaparecido no corredor, deixando-a sozinha na biblioteca, com apenas as sombras crescentes e o eco, distante de risadas femininas que pareciam vir das próprias paredes. Beatrice olhou para o diário ainda em suas mãos. Quem estava mentindo? A mulher frágil que a visitara, ou o homem que fizera seu coração disparar com um simples olhar? E por quê? Independente da resposta, ela se sentia como uma peça num jogo cujas regras não compreendia. O som de passos ecoando pelo corredor fez Beatrice congelar. Eram leves demais para serem de Edmund, e havia algo furtivo neles que fez todos os seus instintos gritar em perigo. Contra seu melhor julgamento, ela se dirigiu para a porta da biblioteca. O corredor estava mergulhado em sombras, iluminado apenas por algumas velas em candelabros nas paredes.
O ar cheirava a cera derretida e algo mais. Um perfume doce e enjoativo que ela reconheceu como o mesmo que Catherine usava. Edmund! Chamou em voz baixa. Silêncio. Então, quase inaudível, chegou até ela o som de uma voz feminina cantando uma canção de ninar. A melodia parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes de pedra como o lamento de um fantasma. Dorme, meu amor, dorme em paz. As rosas vermelhas guardam teus sonhos, mas cuidado com os espinhos que se escondem, pois podem despertar-te em pesadelo. Beatrice seguiu o som, seus passos abafados pelo tapete espesso. A cantiga a levou por corredores que pareciam se estender indefinidamente, passando por retratos de ancestrais, Blackthorn cujos olhos pareciam segui-la na penumbra. A voz se tornava mais clara à medida que ela se aproximava de uma porta, entreaberta ao final do corredor. Através da fresta, podia ver o brilho tremulante de velas e uma sombra se movendo. Empurrou a porta delicadamente e descobriu-se numa sala que parecia ter saído de um pesadelo. As paredes estavam cobertas com centenas de rosas, vermelhas em vários estágios de decomposição, algumas ainda frescas, outras murchas e escuras. Dorme, meu amor, dorme em paz. As rosas vermelhas guardam teus sonhos, mas cuidado com os espinhos que se escondem, pois podem despertar-te em pesadelo. Beatrice seguiu o som, seus passos abafados pelo tapete espesso. A cantiga a levou por corredores que pareciam se estender indefinidamente, passando por retratos de ancestrais, Blackthorn cujos olhos pareciam segui-la na penumbra. A voz se tornava mais clara à medida que ela se aproximava de uma porta, entreaberta ao final do corredor. Através da fresta, podia ver o brilho tremulante de velas e uma sombra se movendo. Empurrou a porta delicadamente e descobriu-se numa sala que parecia ter saído de um pesadelo. As paredes estavam cobertas com centenas de rosas, vermelhas em vários estágios de decomposição, algumas ainda frescas, outras murchas e escuras. Todas arranjadas em padrões intrincados que faziam os olhos doerem só de olhar. No centro da sala, Catherine dançava sozinha, usando um vestido de noiva amarelado pelo tempo. Seus cabelos louros estavam soltos e desgrenhados, e ela se movia com a graça quebrada de uma boneca com as articulações frouxas. Catherine! Beatrice chamou suavemente. A mulher parou de dançar abruptamente, virando-se com um sorriso radiante que não combinava com seus olhos selvagens. Beatrice! Que bom que veio para minha festa de casamento. Ela gesticulou para as rosas. Edmund sempre dizia que eu exagerava na decoração. Mas para a ocasião especial? Que ocasião especial? Ora, nossa renovação de votos, é claro. Ele finalmente percebeu que não pode viver sem mim. E aquela história toda de me substituir por uma garota jovem era apenas uma fase. O coração de Beatrice disparou. Catherine, escute-me. Você não está bem. Precisa de ajuda. Ajuda? Catherine riu, um som cristalino e completamente desprovido de sanidade. Sou a mulher mais feliz do mundo. Edmund vai voltar para mim e vamos ser felizes como antes. Antes que você aparecesse. A mudança de tom foi tão súbita que Beatrice recuou instintivamente. Os olhos azuis de Catherine se estreitaram e, pela primeira vez, ela viu a loucura verdadeira que habitava por trás daquela fachada delicada. Você, disse Catherine, apontando um dedo acusador, não deveria estar aqui. Esta é minha casa, meu marido, minha vida. Catherine, Edmund me disse que vocês... Mentiras. A palavra saiu como um grito que ecoou pelas paredes. Todas as mentiras que ele contou, mas eu sei a verdade. Sempre soube. Catherine se moveu com velocidade surpreendente, pegando algo que brilhou na luz das velas. Uma adaga cerimonial, provavelmente retirada de uma das decorações da parede. Se você morrer, disse com a voz subitamente calma e racional, Edmund não terá escolha senão voltar para mim. É muito simples, na verdade. Beatrice recuou, seu coração batendo tão alto que tinha certeza de que Catherine podia ouvi-lo. Escute, podemos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Catherine avançou, a lâmina tremulando em sua mão.
Você é apenas um obstáculo. E eu sempre fui muito boa em remover obstáculos. Foi então que Edmund apareceu na porta como uma tempestade personificada. Seus olhos varrem a cena num segundo. As rosas, Catherine com a adaga, Beatriz encurralada contra a parede. Catherine... Sua voz era baixa, controlada. Mas Beatrice pode sentir a fúria mortal que pulsava por trás da calma aparente. Afaste-se dela, agora. Catherine se voltou para ele com um sorriso radiante, como se nada houvesse acontecido. Edmund, meu amor, chegou na hora certa para nossa cerimônia. Não haverá cerimônia, Catherine. Você sabe disso. Mas eu cuidei de tudo. Ela gesticulou freneticamente para as rosas. Até me vesti adequadamente. E quando essa intrusa for embora, poderemos finalmente... Catherine... A voz dele se tornou mais firme. Olhe para mim. Realmente olhe para mim. Por um momento, a loucura nos olhos dela pareceu vacilar, substituída por uma tristeza profunda e desesperadora. Eu a amei, disse Edmund, e havia uma gentileza genuína em sua voz. Amei a mulher que você era, mas essa mulher se foi, Catherine, e a pessoa que você se tornou está machucando pessoas inocentes. Inocente? Catherine riu com amargura. Ela vai roubar você de mim? Ninguém pode roubar o que já não existe mais. As palavras pareceram quebrar algo dentro dela. Catherine olhou para a adaga em sua mão, como se não soubesse como havia chegado ali. Depois para Beatrice, depois para Edmund. Eu não queria... Ela começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto, como chuva numa janela quebrada. Edmund se aproximou lentamente, estendendo a mão. Eu sei. Dê-me a adaga, Catherine. Deixe que eu a ajude. Por um momento terrível, Beatrice pensou que Catherine fosse atacar Edmund. Mas então, a mulher deixou a arma cair no chão, com um ruído metálico que ecoou pela sala. Desculpe, sussurrou. Desculpe por tudo. Edmund a envolveu em seus braços, como faria com uma criança assustada. E por um momento, Beatrice vislumbrou o homem que ele devia ter sido antes da tragédia. Destruí sua primeira tentativa de felicidade. Vou levá-la de volta para onde pode receber ajuda, disse ele por cima da cabeça de Catherine, olhando diretamente nos olhos de Beatrice. E então você e eu teremos uma conversa muito séria sobre se ainda quer se casar comigo. Enquanto ele conduzia Catherine para fora da sala macabra, Beatrice ficou sozinha entre as rosas murchas, finalmente compreendendo que a verdade era infinitamente mais complexa do que qualquer mentira. E que o homem por quem estava se apaixonando carregava cicatrizes muito mais profundas do que aquela que marcava seu rosto. 2 horas depois, Beatrice ainda estava na biblioteca de Blackthorn Manor, observando a chuva que começara a cair torrencialmente contra as janelas. Edmund havia partido com Catherine e ainda não retornara. Ela sabia que deveria ter ido para casa, mas algo a mantinha ali, uma necessidade urgente de respostas que só ele poderia dar. Quando finalmente ouviu passos no corredor, seu coração disparou. Edmund apareceu na porta, encharcado pela chuva, o cabelo negro grudado na testa e uma exaustão profunda marcando seus traços. Pensei que já tivesse ido embora, disse, parando na entrada como se não tivesse certeza se era bem-vindo. Pensei em ir, mas... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Preciso saber se tudo o que você me disse é verdade. Edmund fechou a porta atrás de si e se aproximou da lareira, estendendo as mãos para o calor. Catherine está novamente na instituição. O Dr. Harrison diz que o episódio de hoje foi o pior que ela já teve. Não foi isso que perguntei. Ele se voltou para encará-la e ela viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade absoluta. Quer saber se eu enlouqueci minha primeira esposa? Se sou o monstro que ela pinta em suas fantasias. Quero saber a verdade. Toda ela. Edmund se serviu uma dose de brandy com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. A verdade é que eu não soube como salvá-la. A verdade é que por muito tempo me culpei pela deterioração dela. A verdade é que... Ele parou tomando um gole longo. A verdade é que parte de mim sempre... Se perguntou se ela não estava certa sobre eu ser um monstro. Beatrice se aproximou devagar. Me conte sobre o casamento de vocês. Desde o início,
foi arranjado como o nosso. Mas Catherine, ela era tão cheia de vida, tão esperançosa. Acreditava genuinamente que poderíamos ser felizes. Lee riu amargamente. E por um tempo fomos. Ou pelo menos eu pensei que éramos. O que mudou? Ela começou a ter pesadelos. Noites em que acordava gritando, falando sobre vultos nas sombras, vozes que a chamavam. Inicialmente pensei que fosse o estresse da mudança, sair da casa dos pais, adaptar-se a uma nova vida. Edmund se sentou pesadamente numa poltrona, mas foi piorando. Os médicos não conseguiam ajudar. Disseram que era melancolia feminina. Prescreveram repouso, banhos frios, isolamento. Tudo piorou. Seus punhos se cerraram. Ela começou a me acusar de coisas impossíveis. Dizia que eu movia seus pertences, que escrevia cartas e depois as escondia, que sussurrava seu nome pelos corredores à noite. E você nunca fez nada disso? Edmund a olhou com uma intensidade que a fez recuar. Jamais. Mas a insistência dela me fez questionar minha própria sanidade. Comecei a me observar obsessivamente, analisando cada palavra, cada ação. Seria possível que eu estivesse fazendo essas coisas sem perceber? E a cicatriz no seu rosto? Sua mão subiu instintivamente para tocar a marca. A noite em que ela tentou me matar. Acordei com ela sobre mim, uma navalha na mão, sussurrando que eu finalmente pagaria por todos os tormentos. Ele tocou a cicatriz novamente. Se eu não tivesse acordado 2 segundos antes... Beatrice sentiu um frio no estômago. Por isso fingiu a morte dela? Foi a única forma de protegê-la de si mesma. E de me proteger também, admito. A sociedade londrina não seria gentil com um homem cuja esposa tentara assassiná-lo em seu próprio leito. A chuva continuava batendo nas janelas, criando uma trilha sonora melancólica para as confissões. Beatrice estudou o homem diante dela. Não era o duque arrogante que conhecera, nem o possível vilão que Catherine descrevera. Era apenas um homem quebrado, tentando reconstruir uma vida despedaçada por circunstâncias além de seu controle. "Por que me contou tudo isso?" perguntou suavemente. "Porque você merece saber com quem está se casando. Se ainda quiser se casar." Ele a encarou diretamente. "Não sou um homem fácil, Beatrice. Carrego fantasmas que talvez nunca desapareçam completamente. E depois do que viu hoje..." "Você salvou minha vida hoje." Ela o interrompeu. "Coloquei sua vida em perigo ao não contar sobre Catherine desde o início." Beatrice se aproximou ainda mais, até estar perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele apesar das roupas molhadas. "Posso fazer uma pergunta terrível?" Ele assentiu, tenso. "Alguma vez, mesmo que por 1 segundo, você desejou que ela tivesse conseguido? Que tivesse morrido naquela noite?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Edmund finalmente respondeu, sua voz estava rouca. "Sim, Deus me perdoe, mas sim. Não porque eu a odiava, mas porque..." Ele engoliu em seco. "Porque vê-la se deteriorar dia após dia era uma agonia. Porque não conseguir salvá-la estava me destruindo também. Porque parte de mim acreditou que ela estaria em paz." Era a confissão mais honesta e devastadora que Beatrice já ouvira. E Drew, estranhamente, foi o momento em que soube com certeza que podia confiar nele. "Edmund", disse, estendendo a mão para tocar seu rosto, traçando delicadamente a cicatriz com a ponta dos dedos. "Você não é um monstro. É um homem que passou por algo terrível e sobreviveu." Ele fechou os olhos ao seu toque, como se estivesse com sede e ela fosse água fresca. "Como pode ter certeza? Porque um monstro não teria mostrado tanta compaixão com Catherine hoje. Um monstro não estaria se torturando por não ter conseguido salvá-la. Um monstro não me daria a escolha de cancelar nosso casamento." Quando ele abriu os olhos, havia algo diferente neles, não mais a frieza controlada, mas um calor que fez o coração dela acelerar perigosamente. "Então sua resposta é..." Beatrice sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. "Minha resposta é que pretendo me casar com você na primavera. Exatamente como planejado. Mas com uma condição." "Qual?" "Nada mais de segredos entre nós. Se vamos construir algo real, precisa ser sobre uma base de honestidade absoluta." Edmund segurou a mão dela contra seu rosto. "Não há mais segredos, Beatrice.
Você agora sabe tudo sobre mim que vale a pena saber. E você, ela disse, aproximando-se até que pudesse sentir sua respiração contra os lábios, não sabe quase nada sobre mim. Então temos tempo para nos conhecermos de verdade. Sim, ela sussurrou, temos. Quando ele a beijou, finalmente, inevitavelmente, foi com toda a paixão reprimida de duas almas que haviam passado por tempestades e encontrado refúgio uma na outra. Não foi o beijo cerimonioso de um noivado arranjado, mas o beijo desesperado de duas pessoas que sabiam exatamente o que significava quase perder algo precioso. Do lado de fora, a tempestade rugia, mas dentro da biblioteca de Blackthorn Manor, dois corações finalmente encontraram. 3 semanas depois daquela noite na biblioteca, Beatrice descobriu que conhecer o verdadeiro Edmund Blackthorn era como tentar segurar fogo nas mãos, perigoso, fascinante e absolutamente viciante. Ele a cortejava agora com uma intensidade que deixava todas as outras jovens da temporada social morrendo de inveja. Não com presentes caros ou gestos grandiosos, mas com atenção absoluta. Quando estavam juntos, ela se sentia como se fosse a única mulher no mundo. E isso estava se tornando um problema. Você está brincando com fogo, murmurou Lady Margaret Sinclair, sua melhor amiga, enquanto observavam Edmund atravessar o salão de baile dos Pemberton em direção a elas. Mesmo na multidão de homens elegantes, ele se destacava como um lobo entre cães domésticos. Não sei do que está falando, Beatrice respondeu, mas seu coração já estava acelerando apenas por vê-lo se aproximar. Sei exatamente do que estou falando. Você está se apaixonando por seu futuro marido, e isso é a coisa mais perigosa que uma mulher pode fazer. Antes que Beatrice pudesse responder, Edmund chegou ao seu lado, fazendo uma reverência elegante. Lady Beatrice está tão radiante esta noite que ofusca todas as outras estrelas do salão. Que poético, Lord Blackthorn. Não sabia que possuía alma de artista. Você desperta qualidades em mim que eu mesmo desconhecia, disse-me estendendo a mão. Me concederia a próxima valsa? Era uma pergunta retórica. Eles eram noivos, afinal. Mas a forma como ele perguntou, como se sua resposta realmente importasse, fez algo dentro dela se derreter. Na pista de dança, com a mão dele em sua cintura e seus corpos se movendo em perfeita sincronia, Beatrice se sentiu como se estivesse sonhando. A valsa sempre fora sua dança favorita, mas nunca havia dançado com alguém que a fizesse se sentir como se estivesse voando. Em que está pensando? Edmund murmurou, próximo demais ao seu ouvido para ser completamente apropriado. Em como tudo mudou, ela respondeu honestamente. Há 1 mês eu o desprezava. E agora? Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e o que viu lá fez sua respiração falhar. Não era mais o olhar controlado do Duque. Era o olhar faminto de um homem que desejava uma mulher específica, com uma intensidade que beirava o perigoso. Agora acho que posso estar em apuros. Que tipo de apuros? O tipo que faz moças respeitáveis fazerem coisas imprudentes. Edmund a fez girar, trazendo-a de volta para mais perto que a etiqueta permitia. E que coisas imprudentes seriam essas? Encontrar-se sozinha com um homem em lugares inadequados. Pensar nele a todas as horas do dia. Sonhar com... Ela parou, corando violentamente. Sonhar com quê, Beatrice? A forma como ele disse seu nome, baixo, rouco, carregado de promessa, fez algo quente e perigoso se espalhar pelo corpo dela. Com coisas que uma dama não deveria saber antes do casamento. Os olhos dele se escureceram. E se eu disser que tenho os mesmos sonhos? A música parou, mas eles permaneceram imóveis no centro da pista por alguns segundos que pareceram eternos, perdidos, um no olhar do outro, completamente esquecidos da multidão ao redor. Foi o som discreto de alguém pigarreando que os trouxe de volta à realidade. Lord Pemberton, seu anfitrião, se aproximara com um sorriso que não escondia totalmente sua desaprovação pelo espetáculo que estavam oferecendo. Blackthorn, espero que não se incomode se eu roubar sua noiva para uma conversa com minha esposa. Lady Pemberton está ansiosa para discutir os detalhes do casamento. Era uma desculpa educada para separá-los, antes que o escândalo se tornasse impossível de ignorar.
Edmund fez uma reverência elegante. Naturalmente, Lady Beatrice, nos encontramos mais tarde. Não era uma pergunta. Enquanto era conduzida para longe, Beatrice olhou por cima do ombro e viu Edmund, observando-a com uma intensidade que fez suas pernas ficarem fracas. Margaret tinha razão. Ela estava brincando com fogo. E a parte mais aterrorizante era que não queria parar. 2 horas depois, após ter sido submetida a um interrogatório exaustivo sobre arranjos florais e lista de convidados, Beatrice escapou para o terraço dos fundos em busca de ar fresco. A noite estava quente demais. Sua pele formigava onde Edmund havia tocado, e ela precisava de alguns minutos longe dos olhares especulativos da sociedade. Não ficou surpresa quando o encontrou já ali, apoiado no parapeito de mármore, contemplando os jardins iluminados pela lua. Sabia que viria aqui, disse sem se virar. Como? Porque eu teria feito a mesma coisa. Ele se voltou para ela, e a luz da lua acentuava os planos aristocráticos de seu rosto. Estava sufocando lá dentro tanto quanto eu. Edmund. E ela começou, mas ele se aproximou e as palavras morreram em sua garganta. Diga-me para parar, ele murmurou, cupping her face in his hands. Diga-me para me comportar como um cavalheiro deveria. E se eu não quiser que se comporte como deveria? Foi a perdição de ambos. Edmund a beijou com uma paixão que fez o beijo na biblioteca parecer casto em comparação. Suas mãos se emaranharam no cabelo dela, destruindo o penteado elaborado, enquanto ela se agarrava aos ombros dele como se fosse a única coisa sólida no mundo que subitamente havia perdido toda a estabilidade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Beatrice, ele disse, sua voz rouca de desejo. Se não nos casarmos em breve, vou enlouquecer. Quanto tempo ainda? Ela perguntou, sabendo que estava sendo terrível e impudica, mas não conseguindo se importar. 6 semanas. 6 semanas. Ela repetiu como se fossem 6 anos. Edmund riu baixinho. Um som que não tinha nada de humor e tudo de pura necessidade masculina. Talvez devêssemos considerar fugir para Gretna Green. Beatrice sabia que ele estava brincando, mas parte dela, uma parte que a assustava com sua intensidade, considerou seriamente a sugestão. Edmund Blackthorne, disse finalmente, você está corrompendo uma dama. E você, Lady Beatrice Ashford? Ele respondeu, beijando delicadamente a palma da mão dela. Está salvando a alma de um homem. Enquanto voltavam para o salão, mantendo uma distância respeitosa, Beatrice se perguntou se era possível morrer de antecipação. 6 semanas nunca haviam parecido tão longas. 4 semanas se passaram numa tortura doce. Edmund e Beatrice se tornaram o casal mais observado de Londres. Não apenas pelo escândalo delicioso de sua paixão mal disfarçada, mas porque qualquer pessoa com olhos podia ver que estavam genuinamente apaixonados. Isso tornou o jogo ainda mais perigoso. Você precisa ter mais cuidado, alertou Margaret, enquanto tomavam chá no jardim dos Ashford. Lady Worthington está espalhando que vocês se comportam de forma indecorosa. Lady Worthington pode ir para o inferno, retrucou Beatrice, surpreendendo até a si mesma com a vulgaridade. Beatrice! Margaret quase derrubou sua xícara. O que Edmund fez com você? Me fez lembrar que sou uma mulher, não apenas uma boneca de porcelana. Era verdade. Nas últimas semanas, Edmund havia despertado nela uma sensualidade que ela nem sabia possuir. Cada olhar, cada toque casual era carregado de promessa. Eles haviam se tornado especialistas em tortura mútua, encontros acidentais nos jardins, conversas aparentemente inocentes carregadas de duplo sentido, toques que duravam segundos a mais que o apropriado. O som de cascos de cavalos interrompeu seus pensamentos. Edmund apareceu no portão montado em seu garanhão negro, uma visão tão devastadoramente masculina que Beatrice teve que se abanar com força. Ladies, disse, desmontando com a graça fluida que fazia tudo parecer uma dança. Lady Beatrice, seu pai mencionou que gosta de cavalgar. Pensei que talvez quisesse conhecer os caminhos ao redor de minha propriedade. Margaret deu uma cotovelada sutil em Beatrice. Era uma sugestão escandalosa. Uma moça solteira, sozinha como um homem, mesmo sendo seu noivo.
Adoraria, respondeu Beatrice, ignorando completamente o olhar de advertência da amiga. 20 minutos depois, cavalgavam lado a lado pelos caminhos que serpenteavam através das terras Blackthorn. Beatrice montava uma égua castanha de temperamento suave, mas não conseguia se concentrar na equitação. Não quando Edmund estava ao seu lado, magnífico em sua cela, controlando sua montaria com a mesma confiança dominante que aplicava a tudo na vida. Há algo que quero lhe mostrar, disse ele quando chegaram a uma clareira escondida, onde um riacho corria entre pedras, cobertas de musgo. É lindo, ela disse, desmontando. O lugar era como um segredo da natureza. Privado, íntimo, completamente isolado do mundo. Era o refúgio favorito de minha mãe. Ela vinha aqui quando precisava pensar. Edmund amarrou os cavalos e se aproximou dela. Tenho vindo aqui frequentemente nas últimas semanas. Pensando em quê? Em você, em nós, em como uma mulher conseguiu virar minha vida de cabeça para baixo em tão pouco tempo. O coração de Beatrice acelerou. Eles estavam completamente sozinhos pela primeira vez desde a noite no terraço. Sem multidões, sem olhares desaprovadores, sem as restrições sufocantes da sociedade. Edmund, você sabe o que me deixa louco? Ele se aproximou até que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. É que em 2 semanas você será minha esposa, mas ainda tenho que me comportar como se você fosse uma estranha. As regras existem por um motivo. Que se danem as regras. Sua voz era baixa, perigosa. Quero tocá-la, Beatrice. Quero beijá-la até que esqueça seu próprio nome. Quero... O quê? Ela sussurrou, hipnotizada pela intensidade em seus olhos. Em vez de responder com palavras, Edmund cupped her face and kissed her, with a hunger that made her knees weak. Mas desta vez, quando suas mãos começaram a explorar, traçando a linha de sua garganta, descendo para o decote modesto de seu vestido de montaria, ela não o parou. Beatrice, ele murmurou contra seus lábios. Se você não me disser para parar agora, não quero que pare. Foi como quebrar uma represa. Edmund a beijou como se estivesse morrendo de sede e ela fosse água pura. Suas mãos se emaranharam no cabelo dela, destruindo os grampos que o mantinham preso, até que caiu em ondas sobre seus ombros. Você é tão linda, ele disse, sua voz rouca de desejo. Desde aquela primeira noite, tudo o que consigo pensar é em como seria ter você completamente minha. Edmund, ela começou. Mas ele a silenciou com outro beijo que a fez esquecer qualquer protesto. Quando ele começou a abrir os botões pequenos de seu casaco de montaria, ela sabia que deveria pará-lo. Uma dama não permitia tais liberdades antes do casamento. Mas a sensação de suas mãos experientes contra a sua pele era tão deliciosa que ela se encontrou arqueando o corpo em direção ao dele. 2 semanas são tempo demais, ele murmurou contra a pele sensível de sua garganta. Case-se comigo amanhã, Edmund. Esta noite agora, eu não me importo. A paixão na voz dele quase a fez concordar. Quase. Mas um último resquício de sanidade a fez colocar as mãos contra o peito dele. Não podemos. Você sabe que não podemos. Edmund parou imediatamente, mas não se afastou. Ficaram ali, corpos colados, respirações entrecortadas, lutando contra um desejo que ameaçava consumir ambos. Você está me matando, ele disse finalmente, descansando a testa contra a dela. A sensação é mútua. 2 semanas. 2 semanas, ela concordou, embora as palavras soassem como uma sentença de morte. Lentamente, relutantemente, Edmund se afastou e começou a abotoar o casaco dela, com dedos que tremiam ligeiramente. Era um gesto tão terno e, ao mesmo tempo, tão carregado de tensão sexual que Beatrice pensou que poderia desmaiar. Melhor voltarmos antes que eu faça algo que nos comprometa irreversivelmente, disse ele. Mas seus olhos diziam que metade dele queria fazer exatamente isso. Durante a cavalgada de volta, eles mantiveram uma distância segura. Mas o ar entre eles estava tão carregado de eletricidade que Beatrice se surpreendeu por não haver faíscas visíveis. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela se jogou na cama com um suspiro frustrado. 2 semanas. Como iam sobreviver a 2 semanas?
Do outro lado da cidade, Edmund estava tendo o mesmo problema. Pela primeira vez na vida, considerou seriamente a ideia de fugir para Gretna Green. Tradição e sociedade não valiam nada comparado ao tormento de querer uma mulher com tal intensidade. 2 semanas, e então ela seria completamente dele. A questão era se eles conseguiriam manter a sanidade até lá. A última semana antes do casamento passou num borrão de preparativos finais, encontros com costureiras e a tensão crescente entre Edmund e Beatrice, que agora era palpável sempre, que estavam no mesmo ambiente. Na véspera do casamento, Beatrice se encontrou incapaz de dormir. Caminhava pelo quarto como uma fera enjaulada, alternando entre euforia e pânico. Amanhã ela seria Lady Blackthorne. Amanhã, toda aquela tensão tortuosa finalmente encontraria resolução. Amanhã, sua vida mudaria para sempre. Uma batida suave na janela a fez congelar. Por um momento, pensou que havia imaginado, mas então o som se repetiu. Aproximou-se da janela e quase desmaiou ao ver Edmund no jardim, gesticulando para que ela abrisse. Está louco? Sussurrou quando conseguiu abrir a janela sem fazer barulho. Se alguém ouvir aqui... Não conseguia dormir, disse ele, subindo pela treliça com agilidade que sugeria que não era a primeira vez que fazia isso. E imaginei que você também não. Edmund, você não pode estar aqui. É véspera do nosso casamento. Exatamente por isso que preciso estar aqui. Ele entrou pela janela e ficou diante dela em seu quarto privado, ainda vestindo as roupas da noite anterior, o cabelo desalinhado e os olhos brilhando com algo selvagem. Beatrice, preciso que saiba de algo. O quê? Eu te amo. As palavras caíram entre eles como uma bomba. Durante todas as semanas de cortejo intenso, de paixão crescente, nenhum dos dois havia pronunciado aquelas 3 palavras. Edmund. Não, deixe-me falar. Ele se aproximou, segurando o rosto dela entre as mãos. Quando aceitei este casamento arranjado, pensei que estava fazendo uma transação comercial. Nunca imaginei que encontraria. Ele parou procurando as palavras. Nunca imaginei que encontraria minha alma gêmea. Beatrice sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu também te amo, tanto que às vezes me assusta. Então por que estou com medo? A vulnerabilidade em sua voz a surpreendeu. Medo de quê? De não conseguir te fazer feliz. De que você acorde um dia e perceba que se casou com um homem cheio de fantasmas e arrependimentos. Edmund Blackthorne, disse ela firmemente, olhe para mim. Ele obedeceu. Eu não estou me casando com seu passado. Estou me casando com o homem que você é agora. O homem que foi honesto comigo sobre suas cicatrizes. O homem que me mostrou o que é ser verdadeiramente desejada. O homem que transformou um casamento arranjado numa história de amor. Edmund a beijou então com uma ternura que era completamente diferente da paixão desesperadora das últimas semanas. Era um beijo de promessa de compromisso, de 2 corações que finalmente encontraram seu lar. Amanhã, ele murmurou contra seus lábios, você será minha esposa. Amanhã, ela concordou, começaremos nossa vida juntos. Tenho um presente para você. Ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Era de minha mãe. Ela me fez prometer que só daria para uma mulher que amasse verdadeiramente. Dentro da caixa havia um anel com uma safira azul profunda cercada por diamantes. Era antigo, elegante, e quando ele o colocou em seu dedo, encaixou perfeitamente. É lindo, ela sussurrou. Como você? Ele beijou delicadamente a mão onde o anel agora repousava. Até amanhã, minha querida. Até amanhã. Ela o observou descer pela treliça, com o coração batendo descompassado. Em poucas horas, seria a esposa dele. Em poucas horas, toda aquela tensão deliciosa e torturante, finalmente, Beatrice corou violentamente e se afastou da janela. Algumas coisas eram melhores, não antecipadas em demasia. Mas quando finalmente se deitou, e com o anel de safira brilhando em seu dedo, dormiu com um sorriso nos lábios. Do outro lado da cidade, Edmund finalmente conseguiu dormir também, pela primeira vez em semanas, sonhando com olhos verdes e risadas cristalinas, que não tinham nada de loucura, e tudo de alegria pura.
Amanhã, todos os seus fantasmas seriam finalmente colocados para descansar. Amanhã, sua nova vida começaria. A manhã do casamento amanheceu com um céu azul cristalino, como se até a natureza conspirasse para que o dia fosse perfeito. Beatrice acordou com o coração batendo acelerado, o anel de safira capturando a luz do sol matinal em seu dedo. Lady Beatrice. Margaret irrompeu no quarto seguida por uma procissão de criadas, carregando o vestido de noiva. Como conseguiu dormir? Eu não preguei o olho pensando no seu grande dia. O vestido era uma obra de arte, seda marfim com bordados delicados em fios de prata, mangas bufantes e uma cauda que se espalhava como pétalas de flor. Quando finalmente estava pronta, Beatrice mal se reconheceu no espelho. A mulher que a olhava de volta era radiante, transformada pelo amor em algo etéreo. Está absolutamente deslumbrante, suspirou Margaret, ajeitando o véu de renda que pertencera à avó de Beatrice. Estou nervosa, confessou Beatrice, suas mãos tremendo ligeiramente. É natural. Mas olhe para você. Nunca a vi tão feliz. Edmund Blackthorne pode ser intimidante, mas é óbvio que a adora. A carruagem decorada com flores brancas a levou através de Londres até a igreja de St. George, onde toda a alta sociedade estava reunida. Quando ela desceu do veículo, um murmúrio de admiração percorreu a multidão. Mas Beatrice só tinha olhos para uma pessoa. Edmund a esperava no altar, magnífico em seu fraque negro. Mas foi a expressão em seu rosto quando a viu que fez seu coração quase parar. Havia a adoração pura em seus olhos, como se ela fosse um milagre caminhando em sua direção. A caminhada pelo corredor pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Seu pai a entregou a Edmund com uma mistura de alívio e emoção genuína. Ele havia percebido que aquilo havia se tornado muito mais que um acordo comercial. Você está deslumbrante, Edmund murmurou quando ela chegou ao seu lado. Sua voz baixa o suficiente para apenas ela ouvir. Você também, ela sussurrou de volta, notando como ele parecia ligeiramente vulnerável, apesar de toda a sua compostura. A cerimônia passou num borrão de votos tradicionais, que ganharam significado profundo quando pronunciados por eles. Quando Edmund disse aceito, sua voz estava carregada de convicção absoluta. Quando Beatrice respondeu, sentiu como se estivesse selando não apenas um contrato, mas o destino de sua alma. O momento do beijo foi elétrico. Edmund a beijou com ternura, mas havia uma promessa por trás daquele toque suave que fez suas bochechas corarem violentamente. Lady Blackthorne, ele murmurou contra seus lábios, e o som de seu novo nome nos lábios dele a fez tremer. A recepção na mansão Ashford foi um turbilhão de felicitações, brindes e danças. Mas Beatrice mal prestava atenção. Estava hipnotizada pela forma como Edmund a observava, como se não conseguisse acreditar que ela era finalmente sua. Quando podemos partir? Ele sussurrou durante uma valsa, suas mãos firmes em sua cintura. Edmund, ela o repreendeu, mas estava corando e sorrindo. Estou sendo torturado há meses. 1 hora a mais pode me matar. Somos os anfitriões de nossa própria festa. Então vamos ser anfitriões terrivelmente rudes. 2 horas depois, em meio a uma chuva de arroz e flores, eles partiram na carruagem em direção a Ravenshollow, a propriedade de campo dos Blackthorne, onde passariam a lua de mel. Dentro da carruagem, finalmente sozinhos como marido e mulher, um silêncio carregado de expectativa se instalou entre eles. Nervosa? Edmund perguntou, tomando sua mão enluvada. Terrificada, ela admitiu honestamente. Eu também. A confissão a surpreendeu. Você, mas certamente você já... Nunca com alguém que amasse. Nunca com você. Ele levou a mão dela aos lábios. Isso muda tudo, Beatrice. A propriedade de Ravenshollow era menor que Blackthorne Manor, mas infinitamente mais aconchegante. Erguia-se contra as colinas como uma joia, suas janelas brilhando na luz dourada do fim de tarde. É lindo, Beatrice murmurou quando desceram da carruagem. Minha mãe sempre dizia que esta casa foi feita para abrigar felicidade, disse Edmund, conduzindo-a pelos degraus de mármore. Espero que sintamos isso aqui. O interior era elegante, mas acolhedor.
Decorado em tons quentes de dourado e borgonha, Mrs. Davis, a governanta, os recebeu com sorrisos genuínos e a informação de que um jantar íntimo os aguardava. Pensei que talvez quisessem privacidade esta noite, disse a mulher com um tato que fez Beatrice corar novamente. Durante o jantar, serviram champanhe e conversaram sobre tudo e nada. Mas havia uma tensão deliciosa no ar, uma consciência aguda de que eram, finalmente, livres para expressar toda a paixão que vinham reprimindo. Beatrice, Edmund disse quando ela se levantou para ir até a janela. Admirar os jardins banhados pelo luar. Sam, não há pressa. Quero que saiba disso. Ela se voltou para encará-lo, vendo a sinceridade em seus olhos. E se eu disser que cansei de esperar? A cadeira de Edmund rangeu quando ele se levantou abruptamente. Então diria que sou o homem mais sortudo da Inglaterra. Quando ele se aproximou, Beatrice sentiu como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. Mas pela primeira vez em sua vida, não sentia medo, apenas uma antecipação deliciosa do voo. Edmund, ela sussurrou quando ele parou diante dela. Sim, minha querida esposa. Leve-me para nosso quarto. O sorriso que iluminou o rosto dele poderia ter acendido toda a casa. Será um prazer imenso, Lady Blackthorne. E quando ele a pegou nos braços, carregando a escada acima como se ela não pesasse nada, Beatrice sabia que sua nova vida estava realmente começando. O quarto principal de Ravenshollow havia sido preparado como um santuário para os recém-casados. Velas brancas criavam uma luz dourada e íntima, pétalas de rosa estavam espalhadas sobre a colcha de seda e a lareira aquecia o ambiente com um calor aconchegante. Edmund a depositou delicadamente no chão ao lado da cama, mas não a soltou imediatamente. Ficaram ali, olhando um nos olhos do outro, o peso de todas aquelas semanas de antecipação. Finalmente prestes a encontrar resolução. Beatriz, ele disse suavemente, última chance para mudar de ideia. Se você me der outra chance para escapar, juro que te mato, ela respondeu, fazendo-o rir baixinho. Então venha cá, minha esposa. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia urgência desesperadora ou medo de serem descobertos. Era lento, explorativo, carregado da promessa de que tinham toda a eternidade pela frente. As mãos de Edmund encontraram os botões minúsculos na parte de trás de seu vestido, abrindo-os com uma paciência que a estava deixando louca. Todos esses botões deveriam ser proibidos, murmurou contra seu pescoço. É para desencorajar maridos impacientes, ela respondeu. Ofegante quando ele encontrou um ponto particularmente sensível. Missão fracassada, então. Quando o vestido finalmente deslizou pelo seu corpo, pulem em seus pés como espuma do mar, Edmund recuou para admirá-la. Beatrice se sentiu corar da cabeça aos pés sob seu olhar intenso, mas não tentou se cobrir. Você é perfeita, ele disse com reverência. Absolutamente perfeita. Sua vez, ela disse, surpresa com sua própria audácia ao começar a desabotoar seu colete. Edmund a deixou fazer, observando sua expressão enquanto ela descobria cada parte dele. Quando finalmente estavam iguais em vulnerabilidade, ela traçou delicadamente a cicatriz em seu peito, uma que ela não havia visto antes. Guerra? Perguntou suavemente. 20 minutos depois, estavam na biblioteca de Ravenshollow, recebendo um jovem de aparência nervosa que carregava uma carta com o selo da instituição onde Catherine estava internada. Milord, disse o rapaz, Dr. Harrison me instruiu a entregar isso pessoalmente e aguardar sua resposta. Edmund abriu a carta com mãos tensas. Beatrice observou sua expressão mudar de preocupação para choque, depois para algo que parecia alívio, misturado com tristeza. Edmund, o que diz? Ele se sentou pesadamente, passando a mão pelo cabelo. Catherine morreu na noite passada, pacificamente durante o sono. Beatrice sentiu um aperto no peito. Apesar de tudo, Catherine havia sido uma mulher jovem, uma vida perdida muito cedo. Como? Seu coração, aparentemente. Dr. Harrison diz que ela havia melhorado muito nas últimas semanas. Estava lúcida, calma, até mesmo falava em tentar reconstruir sua vida.
Edmund olhou para a carta novamente. Mas há mais. Ela deixou algo para nós. Para nós? Uma carta e uma confissão. O mensageiro retirou um envelope selado de sua bolsa. A senhora insistiu que isso fosse entregue apenas após o inevitável. Com mãos trêmulas, Edmund abriu a carta de Catherine. Sua letra estava firme, clara. Nada como os rabiscos desesperados do diário que Beatrice havia lido. Meus queridos Edmund e Beatrice, se estão lendo isto, significa que finalmente encontrei paz. Não se entristeçam por mim pela primeira vez em anos. Minha mente está clara e posso ver a verdade com clareza cristalina. Edmund, preciso que saiba que você nunca foi responsável por minha deterioração mental. O que eu sofria não tinha nada a ver com você ou com nosso casamento. Era uma doença que corroía minha mente desde a adolescência, mas eu estava desesperadamente apaixonada e com medo de perdê-lo se descobrisse. É verdade que nunca contei. Eu já havia tido episódios antes de nos casarmos. Minha família os escondeu, esperando que o casamento me curasse. Quando os sintomas pioraram, foi mais fácil culpá-lo do que enfrentar a realidade de que eu estava doente. Beatrice, peço perdão por tentar assustá-la. Vi em seus olhos o amor verdadeiro que Edmund merece, e meu coração doente não conseguiu suportar. Mas agora vejo que vocês são perfeitos um para o outro. Cuidem-se mutuamente. Há uma última coisa. No meu quarto de solteira, na casa de meu pai, há um baú escondido sob as tábuas soltas perto da janela. Dentro encontrarão cartas. Cartas de outro homem que eu amei antes de Edmund, mas que minha família me proibiu de ver por ele não ter título. Essas cartas provarão que os delírios sobre correspondências amorosas não eram completamente fantasiosos. Eu apenas confundi as épocas. Vivam felizes, amem-se e perdoem-me com carinho e arrependimento. Catherine. P.S. Edmund, a cicatriz que carrego não foi culpa sua. Foi culpa da doença, que me fazia ver monstros onde havia apenas um homem tentando me amar. O silêncio que se seguiu foi profundo. Beatrice observou uma variedade de emoções passarem pelo rosto de Edmund. Tristeza, alívio, uma espécie de libertação que ela nunca havia visto nele. Ela estava protegendo a família dela também, disse Beatrice suavemente. Se tivessem admitido que ela era mentalmente instável antes do casamento, o escândalo teria arruinado a reputação deles, Edmund completou. E ela me amava o suficiente para tentar esconder a doença, esperando que o amor fosse suficiente para curá-la. Edmund. Beatrice segurou suas mãos. Você precisa entender que nunca foi sua culpa, nunca. Eu sei, parte de mim sempre soube, mas... Ele olhou para a carta novamente. Ler isto. Saber que ela finalmente encontrou clareza mental, suficiente para ver a verdade, é libertador. O que faremos sobre o baú? Vamos recuperá-lo. Catherine merece que sua verdade completa seja conhecida, mesmo que seja tarde demais para salvá-la. 2 semanas depois, após terem retornado de sua lua de mel, encontraram exatamente o que Catherine havia descrito. As cartas eram de um jovem professor chamado William Chen, cheias de uma paixão desesperada e planos para fugir juntos, planos que foram destruídos quando a família de Catherine descobriu e a forçou ao casamento com Edmund. Ela amou 2 homens, disse Beatrice lendo uma das cartas mais tocantes, e perdeu ambos por circunstâncias além de seu controle. E em sua confusão mental, misturou as 2 histórias de amor. Edmund, vamos fazer algo em memória dela. Algo que garanta que outras mulheres como ela recebam ajuda adequada. Foi assim que o Catherine Blackthorn Institute for Mental Health nasceu, financiado pelo casal como uma forma de transformar tragédia em esperança. No dia da inauguração, 6 meses depois, Beatrice observou Edmund discursar sobre compaixão e compreensão para doenças mentais. Havia uma paz nele agora que ela nunca havia visto. Os fantasmas finalmente haviam sido colocados para descansar. No que está pensando? Ele perguntou mais tarde, enquanto caminhavam pelos jardins de Blackthorn Manor, em como Catherine, mesmo na morte, nos deu um último presente. Qual?
A certeza absoluta de que nosso amor pode superar qualquer tempestade. Edmund parou e a girou para encará-lo. Beatrice Blackthorne, você é a mulher mais sábia que conheço. E você, Edmund Blackthorne, é o homem mais forte que conheço. E agora é meu para sempre. Quando ele a beijou ali, sob as estrelas, ambos souberam que haviam encontrado não apenas o amor, mas a redenção. Duas almas feridas que se curaram mutuamente, duas vidas que se entrelaçaram em algo mais belo do que qualquer um. Deles havia sonhado possível, e no coração de Beatrice crescia um segredo doce que em breve compartilharia com seu marido. Um segredo que selaria definitivamente sua felicidade e daria início ao próximo. Um capítulo de suas vidas. Primavera de 1849, 2 anos depois. Edmund, Edmund, venha rápido! O grito de Beatrice ecoou pelos corredores de Blackthorne Manor, fazendo Edmund largar os papéis sobre os quais trabalhava e correr para o jardim de inverno, onde ela passava suas manhãs. A encontrou ajoelhada no chão, não em perigo como havia imaginado, mas sorrindo radiante enquanto observava algo no chão. Olhe, disse ela, apontando para um canteiro onde pequenos brotos verdes começavam a emergir da terra. As rosas de Catherine finalmente brotaram. Edmund se ajoelhou ao lado dela, admirando os primeiros sinais de vida no jardim memorial que haviam plantado no ano anterior. Eles haviam decidido criar um espaço em memória de Catherine, não as rosas vermelhas que ela usava em sua obsessão, mas rosas brancas representando paz e perdão. Ela estaria feliz, disse Edmund suavemente, beijando a têmpora de Beatrice. Especialmente se soubesse sobre nosso pequeno segredo. Beatrice respondeu, colocando uma mão sobre a barriga ainda discreta. Haviam descoberto sobre o bebê na semana anterior, e desde então Edmund parecia estar flutuando numa nuvem de felicidade incrédula. Depois de tudo que haviam passado, a ideia de criar uma nova vida juntos parecia o milagre perfeito. Como você se sente hoje? Ele perguntou, ajudando-a a se levantar. Maravilhosa. O Dr. Morrison diz que é normal estar enjoada apenas nas manhãs. Aparentemente, nosso filho já tem personalidade forte. Como a mãe, Edmund disse com carinho, e teimoso como o pai. Eles caminharam de braços dados pelos jardins que haviam se tornado seu santuário. Nos últimos 2 anos, Blackthorne Manor havia sido transformado de uma casa assombrada por fantasmas em um lar cheio de vida e amor. Recebi uma carta de Margaret hoje, disse Beatrice enquanto se sentavam no banco sob a pérgola de glicínias. Ela está noiva. Finalmente. Lord Harrison é um bom homem. Ela diz que foi nosso exemplo que a encorajou a acreditar no amor verdadeiro. Beatrice riu. Aparentemente, somos a prova viva de que milagres acontecem. Margaret está certa. Edmund pegou a mão dela, brincando com os anéis, o de noivado com a safira e a aliança, simples de ouro que haviam trocado 2 anos antes. Você salvou minha alma, Beatrice, e você salvou minha vida. Não apenas da adaga de Catherine, mas de uma existência vazia de propósito. O instituto que haviam fundado em memória de Catherine estava florescendo, ajudando dezenas de pessoas que sofriam de doenças mentais. Beatrice havia se descoberto com talento para a administração e encontrara um propósito que a realizava profundamente. Tenho uma confissão, disse Edmund de repente. Outra. Beatrice arqueou uma sobrancelha. Espero que não envolva esposas secretas. Pior, envolve minha primeira impressão sobre você. Já ouvi essa confissão. Não toda ela. Ele sorriu com aquele sorriso travesso que ainda fazia seu coração disparar. Naquela primeira noite, quando você entrou no salão, usando aquele vestido verde, eu soube imediatamente que estava em apuros. Sabia? Sabia que você seria minha perdição ou minha salvação. Não havia meio termo. E qual foi? Ambas. Você destruiu completamente o homem que eu era e me reconstruiu em algo melhor. Beatrice se inclinou para beijá-lo, um beijo doce carregado de 2 anos de amor e a promessa de décadas pela frente. Acha que nosso filho terá seus olhos ou os meus? Perguntou quando se separaram. Espero que tenha seu coração, Edmund respondeu. E sua força.
E espero que tenha sua coragem e sua capacidade de amar apesar das cicatrizes. Enquanto o sol se punha sobre Blackthorn Manor, os dois permaneceram entrelaçados, planejando o futuro e celebrando a jornada improvável que os havia trazido até ali. De um casamento arranjado entre duas pessoas que se desprezavam para um amor que havia se tornado lenda na sociedade londrina. Tem algum arrependimento? Edmund perguntou como fazia às vezes. Apenas um, Beatrice respondeu como sempre. Qual? Que não nos apaixonamos no primeiro encontro. Desperdiçamos tempo precioso brigando, mas valeu a pena pela reconciliação. Verdade. Muito mais dramático para contar aos nossos netos. Quando finalmente entraram para o jantar, a mesa estava posta para dois, velas acesas, e o som de risadas ecoava pelos corredores. Não risadas desesperadas de loucura, mas o som doce da felicidade genuína. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Beatrice observou Edmund escovando o cabelo diante do espelho. Ainda havia momentos em que ela mal acreditava que aquele homem magnífico era seu marido, que tinham construído uma vida tão bela sobre as ruínas de seus passados fragmentados. Edmund. Sim, minha querida. Eu te amo. Ele sorriu pelo reflexo no espelho. E eu sei, e eu te amo mais. Impossível. Vamos descobrir nos próximos 50 anos. E enquanto adormeciam entrelaçados, com a promessa de uma nova vida crescendo entre eles e décadas de amor pela frente, ambos souberam que haviam encontrado a mais rara das coisas, um amor que não apenas sobrevivera às tempestades, mas havia se tornado mais forte por causa delas. A rosa de inverno havia florescido na primavera mais bela de todas. Faem, às vezes, as melhores histórias de amor começam com "eu te odeio" e terminam com "para sempre". Esta é uma delas.